Efésios, e o tema da mensagem de hoje é Orando pelo amadurecimento da igreja. Nós vamos considerar o texto de Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Todos encontraram? Vamos ler. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Oremos. Pai Santo, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para o nosso caminhar. Ela é o alimento para a nossa alma. Ó Pai, nesse momento eu reconheço a minha fraqueza e total necessidade de Ti, dependência de Ti. Eu te peço, usa-me como um instrumento Teu para falar à Tua igreja que aqui se reúne. Eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Desvenda nossos olhos para contemplarmos a maravilha de Tua lei. Ilumina o nosso entendimento para aprendermos mais de Ti. Nos enche do Teu Santo Espírito. Glorifica o Teu nome, Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha nossa, Redentor nosso. E não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória, o louvor para sempre. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, para nós entendermos essa oração que acabamos de ler nesses versos, eu vou relembrar algumas informações do contexto dessa carta que nós já consideramos nos capítulos de 1 ao 3. Nós vimos que nos tem mostrado as grandes obras de Deus na redenção. Deus nos escolheu em Cristo, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus formou um povo reunindo. Está falhando aqui o microfone é assim mesmo? Não sei se está puxando aqui. Está desligando e ligando. Acho. Só ver se está tudo ok. Oi. Deve estar sem pilha. É para tirar isso aqui? Bom, pronto. Os judeus e gentios em uma mesma família. A igreja, portanto, o povo redimido de Deus, chamado para viver de acordo com essa
nova realidade. Então, surge a pergunta: como a igreja pode viver à altura dessa vocação? Como nós podemos crescer espiritualmente, amadurecer como povo de Deus? A resposta de Paulo começa com uma oração. Esse texto que nós lemos vai ser dividido em 4 partes para nós termos este sermão. Em primeiro lugar, a postura da oração, versos 14 e 15. Segundo, o conteúdo da oração, verso 16 e 17. Terceiro, o propósito da oração, verso 18 e 19. Por fim, a doxologia da oração, verso 20 e 21. Doxologia é uma adoração, para quem não está familiarizado com esse termo. Então vamos ao primeiro ponto, a postura da oração, versos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então Paulo retoma aqui a linha que ele havia iniciado, ali no capítulo 3, neste capítulo, no verso 1. O texto que nós lemos aqui segue tudo aquilo que ele vinha dizendo sobre a grande obra de Deus em Cristo. Então, como nós já vimos, Deus reconciliou judeus e gentios consigo mesmo, derrubou a parede, a barreira que havia de separação, formou um novo povo para a sua habitação. Além disso, ele concedeu a Paulo o privilégio de anunciar esse mistério. Por isso, Paulo agora ora. As bênçãos já recebidas o encorajam a pedir por bênçãos ainda maiores. Quando ele diz, dobro os meus joelhos, ele descreve aqui uma postura de humildade, uma postura de reverência, de solenidade, de adoração diante de Deus. Obviamente, meus irmãos, a Bíblia não destaca, não normatiza que nós só podemos orar nessa postura. Não é somente de joelhos que nós oramos, não há uma posição. O corpo não deve contradizer a atitude do coração. Paulo não faz um gesto vazio, sua postura externa expressa a seriedade da sua intercessão. A oração verdadeira não combina com uma displicência espiritual. Então, às vezes, obviamente, como eu estava falando, nós podemos orar a todo momento. Você está dirigindo o seu carro, você pode orar a Deus, você pode colocar a sua vida diante do Senhor. Às vezes você está deitado, você pode orar a Deus, mas tem certos momentos que a nossa expressão corporal demonstra a contrição do nosso coração em reverência. Ele se ajoelha, ele se prostra e ora a Deus, mostrando aqui a sua humilhação diante do Senhor. Ele se ajoelha diante do Pai. E nesse aspecto aqui, o Pai no aspecto redentivo. O Pai da família dos remidos, daqueles que têm acesso a Ele por meio de Cristo, em um Espírito. Isso retoma o que nós vimos ali no capítulo 2, o verso 18 ao 19, quando diz que nós já não somos mais estrangeiros, mas membros da mesma família de Deus. Portanto, Paulo ora aqui com reverência, mas também com confiança filial, como um filho. Alguém que faz parte da família, alguém que é filho de Deus. Então essa figura, só o fato de nós chamarmos Deus de Pai, isso evoca tanto respeito, por ser uma autoridade, mas também afeto. Ele é um Pai, mas Ele é um Pai celeste. Então isso deve evocar também essa reverência diante de um Pai que é santo, que é todo-poderoso, que é o nosso Criador. Quando o texto diz, de quem toda a família no céu e na terra deriva o seu nome, a ênfase recai sobre essa unidade que há no povo de Deus. Há uma só família. Deus tem um povo, uma igreja, uma noiva. Essa família é a igreja militante na terra e a igreja triunfante no céu. Todos pertencem à mesma casa, todos têm o
mesmo Pai, a mesma redenção e o mesmo cabeça, Cristo. A igreja de Deus é composta por todos os crentes de todas as épocas que tinham a fé. Eles criam no Messias que viveu. Nós cremos no Messias que já veio. Gente, nos desculpe pela troca de... Estamos com esses problemas. Oi. Estamos com esses problemas de microfone, mas tenham paciência conosco, por favor. Acontece. Então, derivar o nome do Pai significa receber dele a identidade, a origem, a existência. A igreja é a família do Pai, e se ela pertence ao Pai, ela pode confiar plenamente no seu cuidado. Sendo assim, Paulo ele começa essa oração de joelhos, com humildade, reverência, confiança, porque ele sabe que a igreja pertence ao Pai e depende totalmente dele. Quando nós falamos sobre essa postura de ajoelhar-se diante do Pai, diante de Deus, eu lembro em algumas passagens das Escrituras em que isso também ocorreu de forma literal, inclusive. Por exemplo, Salomão, em 2 Crônicas 6, do 12 ao 13, que era um rei mais poderoso de Israel, ele se ajoelha diante de Deus e adora, ele ora ao Senhor. Ele mostra a sua reverência. Mesmo o rei mais poderoso se curva diante do Senhor. Daniel, por exemplo, mesmo diante da ameaça da morte, ele continua se ajoelhando para orar ao Senhor. E, ainda mais importante, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, se ajoelha e ora no Getsêmani, né? Então, esses exemplos nos ensinam que a oração ela deve ser marcada por reverência, submissão e dependência de Deus. Nós precisamos, irmãos, recuperar a reverência na oração. Orar é se colocar diante de um Deus que é santo. Se as nossas orações têm sido vazias, apressadas, é sinal de que nós precisamos parar e refletir a respeito desse assunto. Nós precisamos nos humilhar e nos colocar diante de Deus com temor. Qual foi a última vez que você se ajoelhou em reverência a Deus e colocou a sua vida diante dele? Que você teve um momento de oração, de certa forma, reverente, em adoração, e não simplesmente palavras mecânicas ou uma oração vazia, né? É algo a nós refletirmos como tem estado a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração. Nós devemos viver, meus irmãos, em total dependência de Deus. Quem sustenta a nossa vida, quem sustenta a nossa igreja é o Senhor. Por isso nós precisamos nos colocar diante dele todas as nossas questões, as nossas decisões, as nossas necessidades. A Escritura nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Queridos, todos nós temos problemas, decisões e dificuldades. A igreja, por exemplo, precisa escolher os seus líderes, os seus presbíteros, os seus diáconos. Isso precisa ser feito em oração. A igreja precisa tomar decisões importantes. Isso precisa ser feito em oração. Não é? Você precisa tomar decisões importantes na sua vida. Talvez a vida de um cônjuge, talvez decisões que vão envolver as finanças da sua família, decisões que vão envolver algo que vai mudar as suas circunstâncias. Você precisa colocar isso diante de Deus. Sobre tudo isso. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Às vezes, um parente está doente. Às vezes, você está enfrentando crise no seu casamento. Muitas pessoas, antes de orar, já vão procurar outros caminhos. Vão procurar logo resolver de uma outra forma.
Mas antes de tudo, meus irmãos, dobremos nossos joelhos e apresentemos diante de Deus todas as nossas questões, pela súplica, com ações de graças, orando, colocando, Senhor, essa é a situação, dobrando os nossos joelhos diante de Deus, reconhecendo a nossa total dependência dEle, reconhecendo que Ele é quem sustenta. Se a gente está vivo hoje, é porque o Senhor nos deu mais um dia, é porque Ele que dá o ar que nós respiramos. Se nós temos o que comer, o que beber, o que vestir, é porque o Senhor é o nosso provedor. Não pense que é na força do seu braço, é eu que consegui. Ele que te deu força. Se você está de pé, é porque Deus tem te sustentado. Aquele que veste o lírio do campo, aquele que alimenta os passarinhos, ele cuida dos seus filhos. Por isso, nós podemos buscá-lo, nós podemos bater na porta e ir até ele, confiadamente, mas com reverência. Reverência. Também devemos orar por nossas, como família, né? Orar, a igreja orar como uma família. A igreja é um povo que tem acesso ao mesmo Pai. Isso aqui é interessante. A oração do Pai Nosso é muito conhecida, não é? Pai meu. É assim? Pai meu. Não, é Pai Nosso. É uma oração no plural. Nós precisamos também recuperar esse sentido da oração coletiva. Orar juntos como igreja, como família na fé, clamando ao nosso Senhor, ao nosso Pai, o Pai da nossa família em Cristo. Por exemplo, nas quartas-feiras nós temos reunião de oração aqui. Geralmente só vem os homens. Irmãs, apareçam também na quarta-feira, reunião de oração. Irmãos, se você tiver a oportunidade, obviamente, tem pessoas que trabalham, que moram longe, que as circunstâncias não permitem que estejam presentes. Mas se você tiver oportunidade, se você tiver disponibilidade, faça um esforço para vir. Orar uns pelos outros. A gente coloca aqui as nossas questões, nossos pedidos de oração, nossos agradecimentos. Nós oramos por todas as reuniões da igreja. Oramos pelos projetos da igreja. Oramos pela liderança, pelas famílias da igreja, pelos pedidos de oração dos irmãos. A gente coloca tudo aqui na quarta-feira. Pelas nossas lideranças, pelo avanço do evangelho no mundo. Né? Isso é muito importante. E muitas das coisas que nós vivenciamos hoje como igreja passaram na quarta-feira como pedidos de oração. Muitas coisas que nós temos vivenciado hoje, a gente volta depois para agradecer. Os irmãos que participam têm a oportunidade de observar isso. E é mais um tempo que nós podemos também orar. Tem esse momento de oração individual, como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Fecha a porta do teu quarto, ora em secreto ao teu Pai que te vê em secreto. Ele vai ser galardoador daqueles que o buscam. Tem esses momentos que são importantes, que você vai estar ali no tete a tete, a sós com o Senhor, se derramando diante dele. Mas tem esses momentos também que nós, como família, oramos ao Pai Nosso que está nos céus. Segundo lugar, vamos considerar o conteúdo da oração, verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Depois de mostrar a postura da oração, Paulo nos mostra o conteúdo da oração. Ele começa dizendo que ele ora que Deus nos conceda algo segundo as riquezas da sua glória. Ou seja, Deus não dá de forma limitada ou restrita, mas conforme a riqueza da sua própria glória. Deus é rico em poder, em graça, em misericórdia, em amor. E é dessa plenitude que Paulo espera
a resposta. Em seguida, Paulo apresenta o conteúdo central do seu pedido. Que os crentes sejam, preste atenção, fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Aqui, Paulo, ele faz uma oração muito interessante, importante, porque ele fala de uma transformação interna, interior. O homem interior refere-se ao coração. O centro da vida, onde o Espírito opera, onde a nova vida foi implantada. Ou seja, Paulo está pedindo que a igreja seja fortalecida no lugar mais profundo da sua existência. Ele descreve em seguida esse mesmo fortalecimento com uma outra expressão, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Que Paulo fala da presença ativa, governadora e transformadora de Cristo na vida do crente. Onde o Espírito está operando, Cristo está habitando, e essa habitação acontece pela fé. Então a fé é depender de Cristo, é render-se a Ele, é viver confiando nele, e é pela fé que Cristo governa o coração. E Paulo acrescenta, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E ele usa duas imagens muito fortes. Primeiro, uma árvore com raízes profundas. Segundo, o edifício com fundamentos sólidos. Isso mostra que o amor de Cristo é o solo onde a vida cristã cresce. É a base que sustenta toda a vida espiritual. Esse amor é o fundamento que sustenta toda a vida cristã, que torna possível crescer ainda mais no conhecimento de Cristo. Nós lemos aqui, na nossa ordem de culto, o texto de João, em que Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. E sem Ele, nós nada podemos fazer. Mas existe um perigo, que é alguém viver somente de aparência. Você percebe a importância dele orar para que sejamos fortalecidos no homem interior? Porque pode ser que alguém queira apenas expressar uma piedade exterior. Alguém queira mostrar simplesmente por algum motivo de reputação, ou de querer aparecer para alguém, ou receber algum tipo de elogio, ou likes, mostrar que é crente por fora. Quando no interior está necessitando de uma transformação. O Senhor Jesus disse que os fariseus, eles eram como sepulcros caiados, por exemplo. Bonitos por fora, mortos por dentro. Existe esse perigo de parecermos espirituais, mas estarmos vazios por dentro. Por isso Paulo ora por um fortalecimento no homem interior, queridos. Isso é muito sério. Queridos, é possível que as pessoas participem de um culto, por exemplo, por muitos motivos. Olhando de fora, aparentemente, poxa, é tudo igual, aparentemente, todo mundo ali, sentado, arrumado com uma Bíblia. Mas pode ser que alguns estejam ali adorando ao Senhor, alguns estejam ali sedentos pela palavra de Deus, alguns estejam ali com seus lábios louvando ao Senhor, orando ao Senhor nos momentos de oração, enquanto outros estejam com a mente outra coisa, em outro lugar. Eu estou aqui porque ele sempre faz que ele goste que eu esteja, porque a minha família, né, sempre vem, eu tenho que acompanhar a minha família, não é? Ou por aquela moça interessante, ela vem para essa igreja, então eu vou começar a frequentar para ver se ela me nota. Alguém pode estar no mesmo lugar, mas com o interior diferente, com a motivação diferente, não é? Então a mudança ela não deve ser meramente externa, mas interna.
Cristo deve governar nossas vidas. A igreja precisa viver sob o senhorio de Cristo. As nossas decisões devem refletir a sua presença. Não basta nós dizermos que cremos. Cristo precisa governar nossa vida na prática. A vida da igreja deve ser marcada por dependência. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Devemos ter cuidado com o desejo de ter somente reputação, sem ter comunhão verdadeira com o Senhor, porque Deus é onisciente. Você acha que você vai enganar o Senhor? Não dá. Ele conhece os desígnios do coração. Ele nos vê sem nenhuma máscara. Ele sabe de tudo. Então vamos orar para que nós sejamos fortalecidos interiormente pelo Espírito de Deus, que Cristo habite ricamente em nós. Depois de orar pelo fortalecimento interior, pela habitação de Cristo no coração, Paulo agora ora, nos mostrando o propósito dessa oração. Agora ele vai mostrar o propósito dos versos 18 e 19. Diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, nessa parte, o apóstolo agora apresenta o propósito da oração. Isso é, o que ele vai pedir, para que ele vai pedir. O propósito do fortalecimento pelo Espírito, da habitação de Cristo, é que a igreja avance em conhecer o amor de Cristo. Paulo diz, a fim de poderes compreender com todos os santos, mais uma vez aqui, o sentido comunitário, o conhecimento é comunitário, a igreja cresce no conhecimento do amor de Cristo como um corpo. Os santos compartilham, aprendem, experimentam e avançam juntos nessa realidade. Com todos os santos. Em seguida, Paulo descreve esse amor com 4 dimensões. Olha o que ele diz: a largura, comprimento, a altura e profundidade. Qual é a ideia aqui? É mostrar a imensidão, a vastidão, a infinitude do amor de Cristo. É um amor que não pode ser medido, esgotado ou completamente compreendido. E por isso Paulo acrescenta: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Parece um paradoxo, né? Nós vamos conhecer aquilo que excede o entendimento. É um paradoxo intencional. Conhecer o que excede o entendimento. O que ele está querendo dizer? Esse amor que realmente pode ser conhecido, ele nunca pode ser esgotado. Nós temos um conhecimento, mas ele não é exaustivo. Nós vamos continuamente conhecer e prosseguir em conhecer, porque ele é infinito. É um conhecimento crescente, progressivo, experimental. Um conhecimento que envolve toda a vida. Então chegamos aqui no clímax do propósito, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso significa que o conhecimento do amor de Cristo é algo transformador. Ao contemplar esse amor, o crente é moldado, transformado e conformado à imagem de Deus. Ou seja, quanto mais nós conhecemos o amor de Cristo, mais somos transformados por Ele e mais refletimos a plenitude do Senhor. O amor de Cristo é como um oceano. Você pode entrar, nadar, se aprofundar, mas nunca vai chegar ao fim. Quanto mais você entra, mais você percebe que há muito mais para conhecer. Paulo está dizendo que a vida cristã é esse mergulho constante no amor de Cristo. Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei do texto de Romanos, capítulo 8, do verso 35 ao 39, que fala sobre o amor de Cristo. Eu vou ler para vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Amém. O nosso objetivo como cristãos, meus irmãos, não é só acumular informações, não é só vir para a igreja para aprender mais teoria, mas sermos transformados à imagem de Cristo. Conhecer o amor de Cristo deve nos levar a uma vida santa, que reflete o caráter de Deus, e nós fazemos isso juntos, caminhando em comunhão e investindo na vida uns dos outros, ajudando uns aos outros a crescer, a amadurecer na fé e a sermos seguidores de Cristo. Depois de apresentar, então, o propósito da oração, agora Paulo encerra com uma doxologia. Como eu falei, doxologia é uma adoração, exaltando Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Olha o verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Depois de fazer essa oração tão profunda pelo amadurecimento da igreja, Paulo conclui adorando o Senhor. Ao contemplar tudo que Deus faz na vida da igreja, fortalecendo pelo Espírito, levando Cristo a habitar no coração, levando o seu povo a conhecer o seu amor, Paulo é levado ao louvor. Ele declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Ou seja, Deus pode fazer mais do que nós pedimos, muito mais do que nós conseguimos imaginar. Paulo reconhece que Deus sempre pode fazer mais do que pedimos ou imaginamos, e ele acrescenta: esse poder já está operando em nós. É o poder que nos deu vida em Cristo, é o poder que nos transformou e continua agindo na igreja. E é por isso que ele conclui: a ele seja a glória. Essa glória se manifesta na igreja como povo redimido de Deus, tendo Cristo como cabeça. Ela se manifesta em Cristo como cabeça da igreja, e por todas as gerações, para todo sempre. A igreja existe para glorificar a Deus hoje, amanhã e por toda a eternidade. Eu lembro aqui, meus irmãos, os milagres do Senhor. Você lembra, por exemplo, quando o Senhor olha para aquela multidão e estava com fome, já estava ficando tarde, alguém aparece ali com 5 pães, 2 peixes, para alimentar uma multidão incalculável. E o Senhor multiplica aqueles pães, aqueles peixes, alimenta toda aquela multidão, e ainda sobram vários cestos. O Senhor faz mais do que eles precisavam, Ele vai além, mais do que pedimos, do que pensamos, o Senhor pode fazer. Nós podemos tirar algumas lições dessa parte. Se Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos, então nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades.
Nós não precisamos viver dominados pelo medo, mas confiar naquele que cuida de nós. Lembre-se disso. Você pode colocar diante dele. São as ansiedades que você tem que colocar diante do Senhor hoje. Lembre-se do que eu falei. Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ele é um pai que se compadece dos seus filhos. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, do filho que ama, o Senhor se compadece daqueles que o temem, que o buscam. Você pode colocar diante dele as suas questões. Mas, pastor, são coisas pequenas. E o que é grande para Deus? Você pode colocar diante dele a conversão da sua família. Coisas que às vezes parecem impossíveis para a gente. Coloque diante de Deus, mas sempre com reverência e segundo a sua vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade. Aquilo que aos meus olhos parece impossível, não é difícil para ti. Tu que és onipotente. Senhor, coloco diante de ti o meu casamento que está em ruínas. Nós estamos quase nos separando aqui. Transforma essa situação. Restaura o nosso relacionamento. Senhor, coloca a fé verdadeira no coração do meu filho. Oh, Senhor, esse meu filho que tem sido tão rebelde, leva ele ao arrependimento. Que ele venha se converter a ti. Que ele aprenda a honrar seus pais. Senhor, abençoa a nossa igreja. Senhor, que essa igreja seja bênção para essa cidade, para esse estado, e luz para as nações. Que venhamos proclamar o evangelho. Senhor, alcança essa vizinhança com o teu evangelho. Abençoa o nosso evangelismo do mês de abril. Senhor, levanta outros líderes para ombrear a nossa igreja, agora que o irmão Camil vai viajar. Abençoa ele também na sua ida para São Paulo. Se for da tua vontade, que ele fique aqui. A gente pode orar. A igreja não existe para agradar pessoas, para entretenimento ou para autopromoção. Ela existe para glorificar a Deus. Em vez de nós perguntarmos, o que eu ganho com isso? Geralmente o pensamento é egoísta, né? O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar servindo aí? A pergunta que deve ser é, Deus está sendo glorificado nisso? Nós estamos glorificando a Deus na igreja, com a nossa vida, o nosso serviço. A maneira como a igreja vive revela o Deus que ela serve. A igreja amadurece quando confia no poder de Deus, vive para a glória de Deus, enxerga tudo da eternidade e da palavra de Deus. Ao nós olharmos para essa oração de Paulo, vermos a sua profunda preocupação com o amadurecimento espiritual da igreja, ele mostrou para nós uma postura reverente diante do Pai, um conteúdo que prioriza a transformação interior, um propósito centrado em conhecer o amor de Cristo e um fim que culmina na glória de Deus. Isso redefine completamente a forma como enxergamos a vida da igreja. Porque muitas vezes pensamos que a maturidade é mais uma atividade. Se eu fizer um monte de atividade, é aí que vai ter maturidade. Alguns pensam, não, é estrutura. Se crescer em estrutura, é aí que é o caminho. Nem sempre. Nem sempre é questão de mais uma atividade, mais visibilidade ou mais estrutura. Nem sempre esse é o ponto. Paulo nos ensina que maturidade é ser fortalecido no homem interior, é ter Cristo no coração, é conhecer profundamente o amor de Cristo e viver para a glória de Deus. A verdadeira maturidade não é o que aparece por fora, mas é o que Deus está fazendo por dentro de nós. Que esse, obviamente, fora vão mostrar os frutos, né? Que esse seja o nosso anseio, que essa seja a oração dessa igreja, da nossa igreja. E se alguém está aqui me ouvindo
hoje não se rendeu a Cristo, não é um cristão, clame a Ele hoje. Arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho e viva para a glória de Deus. Oremos. Pai Santo, te agradeço, Senhor, por nos instruir por meio da Tua palavra, por nos ensinar, por nos pastorear por meio da Tua santa palavra, Senhor. Que ela esteja gravada em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Que ela venha guiar nossas decisões, nossa igreja, nossas famílias, nosso trabalho. Pai, coloco diante de Ti as nossas ansiedades hoje. Coloco diante de Ti aquilo que tem nos afligido, as doenças, os amigos que estão enfermos, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento, os problemas no trabalho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para o pedido de cada um. Eu te peço por essa igreja, Senhor. Te peço que venhamos conhecer cada vez mais o amor de Cristo. Que sejamos fortalecidos, Senhor, pelo Espírito no homem interior e que Cristo habite ricamente em nós pela fé. Que tudo isso seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Que o Senhor venha trazer amadurecimento para essa igreja e que a Tua palavra venha nortear nossas vidas e direção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.